Estamos em volta com o pauta especial, hoje recebendo o professor Luiz Carlos Goulion. Estamos falando de estiagem, agronegócio, enfim, as previsões para os próximos anos, já que os últimos anos não foram nada favoráveis. A gente falava sobre a uva. Não, como estava dizendo, são 30 mil quilos por hectare por safra. E essa uva, a colheita fica pronta em 97 dias. Né? Então, teríamos opção de ter 3 colheitas por ano. Geraria, então, 90 mil quilos por hectare por ano. Vamos fazer um paralelo, uma analogia com as culturas que a gente tem aqui, do nosso agronegócio, a monocultura da cana, o sucro energético e a criação de animais. Por exemplo, comparar essa produtividade dessa uva com a cana e também com a criação de gado. Então, a cana, você tem 70 toneladas por hectare por ano. Né? E varia muito o preço nesses últimos anos, o que eles chamam de ATR. Estava dando aí, acho que na faixa de 400 a 500 reais por ano, de tal forma que você tem da ordem de 3 mil reais por ano por hectare. No caso dessa uva, por exemplo, eu estou citando a uva, mas podia ser goiaba, a própria pinha, né? Que é um absurdo você chegar no supermercado e pagar 20 reais pela pinha que é produzida aqui na Canafístula e você paga 7 reais pela maçã que vem de lá do sul do país. Então, são plantas que conseguem, com irrigação, você consegue 3 safras, ou no mínimo 2 safras e meia por ano, porque ela vai produzindo continuamente. Então, em 2 anos você tem 5 safras. No caso, 90 toneladas, se o indivíduo fosse vender a R$1 o quilo, daria 90 mil reais. Vamos comparar com o boi. O boi, por exemplo, usa 4 hectares, leva 3 anos para chegar ao ponto de abate, digamos 15 arrobas. Então, 4 vezes 3 são 12. A arroba estando em torno de 100 reais, são 15 arrobas, vai dar R$1.500 dividido por 12, vai dar o quê? R$150 por hectare por ano. Professor, o senhor conhece mais do que ninguém o histórico, que não é um aprendizado de ontem, é uma leitura do tempo. Não é? O que o senhor diz de dados estatísticos, de escalas, do retrato na visibilidade da região? Bom, em termos de clima, em termos de chuva, nós tivemos um período muito ruim. Desde 2012, todo ano tem chovido abaixo da média. Em particular, agora, 2015, 2016, tivemos um El Niño. O telespectador sabe que o El Niño é esse fenômeno do aquecimento acima do normal das águas do Oceano Pacífico. Embora esteja longe, distante a milhares de quilômetros, mas o fenômeno El Niño, ele bagunça o clima global. Ele interfere no clima global porque ele muda a circulação dos ventos. Nós tivemos um El Niño muito forte, 2015 e 2016, semelhante àquele que ocorreu em 97 e 98, que foi um verdadeiro desastre realmente para o Estado, já há 19 anos atrás. Esse El Niño, então, veio culminar essa série de anos, de tal forma que a gente está agora com 5 anos com chuvas abaixo do normal. Como eu disse, é um semiárido tropical, 365 dias por ano, com evaporação, com demanda atmosférica. E o pior de tudo, Miguel, é que a perspectiva desse ano 2017 ainda é de chuva abaixo do normal. Quer dizer, existe uma grande chance da gente ter agora, em janeiro, particularmente, umas trovoadas, né? O estudo que nós fizemos, usando dados do aeroporto desde 1956, mostra que 92% das nossas trovoadas ocorrem de dezembro a março.
E o mês mais frequente é janeiro. Então existe a chance de a gente ter uma boa trovoada agora em janeiro, e isso deve amenizar um pouco a situação. É o que chama quadra chuvosa? Não, a quadra chuvosa nossa é de maio a agosto. Ou então, às vezes varia um pouco de... Dezembro a março. As trovoadas de janeiro, elas eram muito comuns. Depois de um certo tempo, 1976 para cá, elas pararam. E agora estão voltando de novo. Isso está ligado ao fato de que de 76 a 99 o Pacífico ficou mais aquecido. E quando o Pacífico fica mais aquecido, as trovoadas desaparecem. Agora o Pacífico está resfriando, então existe chance de ter uma boa trovoada. E essa trovoada salvaria a situação, no sentido de que durante 2, 3 dias vamos ter chuva intensa e pode encher os reservatórios. Mas ainda, 2017, ainda vai ser chuva abaixo do normal. E a perspectiva que eu vejo é de chuva acima do normal em 2018 e 2019. Para o inverno de 2018, de abril a agosto de 2018. Mas o de 2017, em minha opinião, na sequência que eu estou vendo, seria ainda abaixo do normal. O senhor trouxe umas imagens, né? A produção poderia colocá-las até para fazer essa leitura. Isso, então... Para nos ajudar a entender melhor todo esse processo. São mapas de chuva que mostram, então, que nós estamos com chuvas abaixo do normal desde 2012, sendo que 2015 e 2016 ainda não fechamos o ano, mas esse mapa que eu tenho de 2016, ele é até setembro, portanto, já depois da nossa quadra chuvosa, né, do nosso período chuvoso, e mostra que realmente é uma situação extremamente ruim. Quer dizer, não é que é uma seca extremamente severa, Miguel, porque nós já tivemos no passado, na década de... Pior do que essa? Tivemos, na década de 30... 15? 1930. 30. Nós tivemos secas severas, anos continuados, desde 1926 até 1938. Foi uma seca muito severa, anos continuados. Inspirou a literatura, inclusive. Exato. Né? Raquel de Queiroz. Só que o que acontece é que o uso da água era muito pouco, a população era pequena, o agronegócio era pequeno. Então, vamos dizer assim, a consequência social e econômica para aquele período era muito pequena comparado agora. Uma seca moderada agora, ela causa um estrago muito maior do ponto de vista social e econômico. E é o que tem acontecido. E que nós podemos dar a volta por cima, sim. Como estava falando antes, se você tem um rio que hoje, na pior situação, está jogando 700 metros cúbicos, 800 metros cúbicos por segundo, vamos usar essa água. Por que não? O estado de Alagoas não pode reclamar. Você imagina pegar um país, por exemplo, como o Japão, por exemplo, e entregar para eles um rio de 700, 800 metros cúbicos por segundo. Eu quero. Eu quero. Então... Agora, professor, ainda dá tempo de, se não mudar a matriz energética, para não forçar a hidrelétrica, né? Dá tempo de mudar a cultura, pelo menos no estado de Alagoas? De mudar a agricultura, os nossos negócios agropecuários? Daria, isso que eu digo. É só uma questão, o maior problema, eu venho falando nisso, Miguel, há mais de 20 anos. E o que eu percebo é o seguinte, é a resistência das pessoas em sair daquilo que eles fazem normalmente. Há necessidade de uma mudança de mentalidade, é só isso. Quando eu digo para o indivíduo, não quero que você pegue sua propriedade e bote um parreiral todinho nela. Não, faz um teste. Pega aí 1 ou 2 hectares, faz um teste. É muito mais fácil cultivar cana, é muito mais fácil criar animal, boi, por exemplo, por quê? Larga no pasto, não tem problema nenhum. Né? Agora, esses outros cultivos que você vai fazer,
Vai plantar soja, vai plantar milho, tem que estar em cima. E vai melhorar muito o nível de empregabilidade, né? Exatamente. Você tem, para caso de uva, por exemplo, você vai precisar de 2 pessoas por hectare, né? Então, tem mais emprego e tendo água, tem disponível. Dizer que não tem água, não tem chuva, mas água tem disponível. Então, é uma questão apenas de mudança de mentalidade e perceber, fazer as contas. Não tem o que fazer as contas. Você tem uma uva que te dá 90 mil quilos por ano, uma parreira, uma variedade que dá 90 mil quilos por ano, coloque ao lado disso uma agroindústria de transformação para fazer sucos, geleias, compotas e etc e tal. Você transforma esse estado. A Califórnia é um deserto. Petrolina é pior do que aqui. A média de Petrolina é 380 milímetros por ano. Você vai de avião, você vê o perímetro irrigado, tudo verdinho, em volta, tudo seco. Me parece que além da questão também política, a questão da mentalidade. Professor, nosso tempo se esgotou, infelizmente, a gente deixou de tratar de tanto assunto, mas eu acho que o primordial é esse. Nosso semiárido é bem menor do que de outros estados, de outras localidades. Nós temos chuva, nós temos o canal. E temos o Rio São Francisco. E temos o Rio São Francisco. O que é que nos resta? Apostar na cultura, porque 2017, se não promete muita coisa, 2018, 2019 vem de chuva. Mas lamentavelmente essa tradição de se plantar feijão, milho e macaxeira é um cultivo que não dá rentabilidade. Ao contrário, né? Ele condena o sertanejo à miséria eterna. Então você tem que partir para cultivos de alto retorno. Pode faltar chuva, mas a água não falta. E tendo água e tendo sol, importante, particularmente para frutíferas, a umidade relativa baixa, como nós temos, é ideal. Sol e umidade relativa baixa faria com que esse estado fosse uma nova Califórnia, ou se quiser, um exemplo de casa, uma nova Petrolina. Professor Molion, muito obrigado, viu? Obrigado, é uma satisfação estar aqui com você e espero que lembrem mais vezes de mim. Pauta Especial fica por aqui. A gente volta no nosso próximo encontro, às 11h30 da manhã, ao vivo, com reprise às 5 da tarde. Até lá.